Rapaziada, vocês viram aqui o que o auxiliar técnico do Palmeiras falou depois de perder o jogo pro Vasco, cara? Ele falou lá que o gramado do Vasco parecia que tinham plantado batata, rapaziada. Assim, logo o Palmeiras falando de gramado. O Palmeiras insiste em dizer que gramado sintético é melhor que gramado natural, falando que não tem comprovação de lesões em gramado sintético. Umas coisas absurdas, rapaziada. Olha só o que ele disse aqui. Depois a gente vai ver o que o Mauro César falou, porque o Mauro César deu no meio deles, rapaziada. Mas olha só o que ele disse aqui, ó. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético. No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. Isso aqui é um negócio inacreditável. Eu já vi cada situação dos gramados sintéticos do Palmeiras, cara. Vamos ver aqui o que o Mauro César falou, rapaziada, sobre o auxiliar João Martins, que é o auxiliar técnico do Palmeiras. Sintético horroroso. O muito VP bom do Palmeiras soltando placas, sei lá do que, agarrado na chuteira dos jogadores, né? Ou quando já vimos gravado de plástico com água por baixo dele também, né? Piso de plástico com água, criando bolhas. Esse discurso é canhestro, a tentativa de se aproveitar de dias com muita chuva, noites com muita chuva, né? Em que, claro, qualquer gramado natural vai ficar com problemas, para tentar defender essa coisa bizarra que é o piso de plástico. Aliás, o gramado do Vasco custou cerca de 800 mil reais, foi trocado em novembro. É um gramado novo. Plantação de batata ao cacete, porra. Que é isso? É isso aí, vamos debater. Vai ser assunto. Isso é coisa muito séria, âncora. Vai o que ser esse assunto. cara fala do Vasco é uma falta de respeito com o Vasco, é uma cara de pau. Eu não consigo levar isso na brincadeira. Muita cara de pau. Estamos voltando no ar, peraí. E a maneira de sempre de disfarçar o fracasso do trabalho dele, da comissão técnica, que levaram um banho do Renato. E é verdade, cara. O Palmeiras tomou um baile do Vasco, né, cara? E aí ele vai culpar o gramado, que o gramado do Vasco, cara, não é um gramado ruim não, tá? O negócio é que tá chovendo muito lá no Rio de Janeiro. E eu acho que o gramado até aguentou muito, porque tá chovendo muito no Rio de Janeiro, né, cara? Agora, as situações que eu já vi do gramado do Palmeiras é um negócio constrangedor, cara. E sabe quem é que vai estrear o novo plástico lá do Allianz Parque? É o Luan Santana, cara, que é corintiano. É de ontem do Luan Santana lá no Allianz. Dá o zoom aí. O gramado foi colocado... O corintiano Luan Santana. O Luan ontem tava passando som lá. Você vai nesse show? No Allianz. Não vou. Ah, sem graça. Quer que eu manje aí, Galinha? Felipe, o Luan Santana tava passando o som ontem lá. Então vai estrear o gramado do Allianz. Felipe, se você não sabe, esse aí é o Allianz Parque, tá? Hoje é amanhã. Aí eu não visitei, né? Palco bonito, trabalhei pouco aí no Allianz Parque. O Luan Santana é um artista muito top. O Luan Santana, cara, é que vai estrear o tapetinho do Allianz Parque. O comentarista aqui da Cazé TV também falou sobre essa situação do auxiliar técnico do Abel desmerecer, né, o gramado de São Januário, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse? Eu trago aqui uma reflexão. Primeiro, o gramado do Vasco não é um gramado de excelência. É um gramado que pode melhorar? Sim. Mas eu acho que é um gramado nota 7,5, na média do que é o Campeonato Brasileiro. O gramado era o mesmo pros dois times, né? Quem tem um time melhor? Quem tem um time melhor tecnicamente? É o Palmeiras. Você espera o quê desse time? Que ele se aproxime, que troque passes, que envolva o adversário. O gramado era o mesmo e o Vasco fez 2 gols de aproximação, trocando passes. O Palmeiras não conseguiu fazer isso. Mas o gramado era o mesmo? Ou era ruim só pro Palmeiras? Esse auxiliar técnico do Abel Ferreira aqui, o João Martins, ainda falou que lá da onde eles vêm, o futebol é praticado em alto nível, né? Dos gramados são bons. E realmente é verdade. Lá na Europa, os gramados são bons. E é proibido nas primeiras divisões, até na Inglaterra e em Portugal, a segunda divisão também é proibido, gramado sintético. Mas isso aí ele não falou, né? E aí os palmeirenses se apegam àquele clube da Champions League que tá fazendo uma baita campanha na Champions League, que é o Bodo Glimt, dizendo que um time de Champions League tá fazendo uma baita campanha e também usa gramado sintético. Só que eles só jogam isso sem falar o motivo e se os jogadores do Bodo Glimt aprovam isso. Eles não dão o outro lado, eles só falam que tem um time que tá usando e que a UEFA aprova. E a gente vai ver aqui os motivos pelo qual o Bodo Glimt usa o gramado sintético. Quais são os motivos do Bodo Glimt, que é chamado de Mirassol europeu, rapaziada.
rapaziada, até o escudo remete um pouco, né? Então, eles venceram em casa o Manchester City por 3-1. Eles venceram o Atlético de Madrid fora de casa, então não é só por causa do tapetinho, é um bom time, o time é bem treinado. Venceu a Internazionale lá na casa deles e eliminou no San Siro a Internazionale e venceu o último jogo agora, tudo do Champions League, tá, rapaziada? 3-0 no Sporting de Portugal. E você vai ver que lá no Palmeiras é meio que institucionalizado esse negócio que você não pode os jogadores do Palmeiras não podem dizer que o gramado sintético é uma merda, é ruim, que eles não gostam. Parece que não pode criticar. E aqui você vai ver, ó, o jogador do Bodo Glimt falando sobre o gramado sintético. Você vai ver aqui, olha o que ele disse aqui, ó. What would you say to people that complain to play in artificial pitch? I think, to be honest, most players, when they grow up, are used to playing on artificial pitch. And for me, I prefer to play on natural grass, but in our climate, above the Arctic Circle, it's impossible for us to have a good grass pitch throughout the year. So, unfortunately, we have to play artificial grass. That's how it is. Either you adapt and cope with it, or you can complain. For me, it doesn't matter, but that's just the reality of it. Of course, me as a player and all the players, we prefer to play on natural grass, but it's not possible for us. Vocês escutaram aí, né, rapaziada? O jogador do Bodo Glimt falando que prefere gramado natural, mas como lá faz muito frio o ano inteiro, não tem como usar, porque a grama simplesmente não nasce. Os times da Série A do Brasil são todos ricos. É vergonhoso o time de Série A não ter um gramado natural em perfeitas condições. Eu trouxe aqui também o João Castelo Branco, que esteve lá na casa do Bodo Glimt, e ele falou também um pouco sobre como é o clima lá, que é o tapetinho de gelo que estão chamando, rapaziada. Pra você ver que o negócio lá é tenso, não tem como ter gramado natural. Gramado sintético, bonitinho nos playoffs da Champions League. É o estádio do Bodo Glimt, que fica mais ao norte na história da Champions League, a norte do Círculo Polar Ártico, inclusive, sintético, instalado em 2006. Dá até pra ver uma dobrinha ali perto da marcação da cobrança de escanteio. O Manchester City perdeu aqui no mês passado, o Guardiola falou que prefere o piso normal, o Bernardo Silva também, mas todas as estrelas jogaram, inclusive o Haaland, sem reclamações. A Inter de Milão também com força máxima 2 dias antes da partida. Ainda na Itália, o time treinou em gramado sintético para se acostumar. E sim, o regulamento da UEFA permite o sintético desde que o gramado tenha o certificado Quality FIFA Pro. Claro, para conseguir o certificado é preciso seguir várias regras de manutenção, qualidade do piso, segurança ambiental e por aí vai. E olha aí, não é porque não é natural que não é bem tratado. 2 horas antes da partida, o Bodo Glimt jogando água na grama sintética. E claro, grama sintética porque, segundo o clube, é impossível ter uma grama perfeita natural com as condições climáticas. Muita neve, muito frio, muita chuva, pouca luz solar. Vocês viram aí, né, rapaziada, o motivo pelo qual não tem condições de ter grama natural. Agora me diz, aqui no Brasil tem esses clima? Tem esse clima? Aqui no Brasil era pra ter-se os melhores gramados do planeta, porque faz sol 360 dias por ano, cara. É um negócio assustador os gramados do Brasil não serem adequadamente perfeitos. Eu vou aproveitar até para mostrar isso aqui, porque o Maracanã investiu em 2 novas tecnologias para a manutenção do gramado para a temporada 2026. Esses equipamentos aqui são usado na La Liga, na Premier League, e a gente vai ver aqui, rapaziada, olha só, olha isso, é um sistema de resfriamento, rapaziada. Maracanã acabou de adquirir 2 ventiladores que são, na verdade, climatizadores de estádio. Estamos começando a adaptar aqui a nossa realidade de arena. Esse equipamento vai permitir que a gente tenha um manejo melhor das nossas condições do gramado, somente na área mais sombreada, permitindo esse controle somente do ataque de doenças e dessa umidade excessiva que atrapalha a gente durante a manutenção e durante os jogos também. Esse tipo de ventilador vai ser utilizado mais no período mais frio do ano, onde não bate sol, para principalmente nesse manejo da umidade. Dependendo da carga de jogos, da sequência de trabalhos nossos, a gente vai tentar usar o máximo possível. Não tem um número exato de datas, de vezes por semana, mas vai ser sempre no máximo possível para garantir a umidade no ideal. O Maracanã é pioneiro com certeza no Brasil nesse tipo de equipamento. Não conheço nenhum outro estádio ou arena no Brasil que tenha. Na Europa já é muito disseminado, principalmente pelas condições de arena e clima de lá. Mas aqui na nossa condição com certeza vai ser algo a ajudar ainda mais na manutenção. Outra tecnologia que a gente implementou nessa última temporada agora, começou no início de janeiro a usar, são esses sensores que eu estou segurando um deles.
que são sensores de umidade, temperatura e salinidade do solo. Com ele, a gente consegue fazer um manejo adequado de cada setor do estádio. Como a gente tem diferentes zonas de umidade, sombreamento e insolação, com ele a gente consegue ter esse controle melhor da umidade, principalmente para conseguir fazer o manejo da irrigação adequada para o estádio. Vocês viram aí, né, rapaziada? Não é difícil. Lá na Europa, tem vários profissionais que são especialistas só em gramado. Os times da Série A, rapaziada, eles têm obrigação de buscar esses profissionais e trazer aqui pro nosso país pra melhorar o gramado, pra gente ver um futebol mais vistoso, mais bonito, mais atraente, porque o gramado faz a diferença. E a gente vê o gramado sintético, cara, parece que virou clubismo também a questão do gramado sintético e gramado natural, rapaziada. Não, cara. É só você colocar o gramado natural perfeito para todos, sem exceção, e não ficar com essas coisas de gramado sintético. Ah, o gramado sintético vai lesionar? Eu não sei, não importa também. O que importa é os jogadores não gostam e não querem isso aí. Eles que vão correr naquele gramado e estão dizendo que não gostam, é obrigação dos clubes melhorar os gramados. Se os caras estão dizendo que é ruim, cara, e acabou, não é por conta de lesão não. Enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você acha dessa choradeira do Palmeiras toda hora. E agora o Palmeiras era o único time que não poderia vir a público e falar sobre gramado, já que eles jogam no plástico. Teve uma vez lá que tinha placa do campo grudada na chuteira do jogador. Enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos rubro-negros esse vídeo aqui que é importante. Vídeo para conscientizar a galera sobre gramados e sobre a visão aí de times europeus que usam isso também, rapaziada. É isso, até o próximo vídeo.